Sim, contém spoilers. Você está na série especial de vídeos que vai te explicar, episódio a episódio, os profundos conteúdos de constelação familiar exibidos na série Uma Nova Mulher da Netflix. Hoje você vai saber mais profundamente aquilo que não te contaram sobre o episódio 3 da primeira temporada dessa super série. Então agora fica comigo porque você vai saber aqui o que ninguém ainda te contou. Eu me chamo Lucrécia Santana, eu sou diretora do Centro Terapêutico, mestra da formação de consteladores e consteladora familiar do Instituto Todo Saber. Finalmente a gente começa a descobrir o que rolou entre a Ada e o Toprak. Dava para sentir que tinha muita farpa naquela troca de olhar entre eles lá no primeiro episódio dessa série incrível que está em sua segunda temporada na Netflix. O Toprak vinha pisando na bola desde sempre. Quando era mais jovens, depois de um show em que ele foi o vocalista da banda, o cantor consegue convencer a Ada a ir até a casa dele. Péssima ideia. Caminhando poucos passos, um sutiã largado em cima do sofá vira um cartão de visitas do tipo de homem que Toprak era. A Ada dá meia volta, sai de casa, pede um táxi e vai embora. Mas essa lucidez toda da Ada termina às 9 horas da manhã, quando Toprak vai até o consultório dela tirar os pontos em sua testa. A cena é interrompida quando os dois estão se beijando na enfermaria. A volta para o tempo presente não ajuda em nada a Ada. Assolada pelas ligações do Toprak e com o coração arrasado por ter descoberto a traição de Selim, seu marido, ela decide se refugiar na casa da mãe de Sevgi. Entra no quarto e de lá parece não querer mais sair. Parece estar decidida a seguir adiante com o divórcio, porque ela pede para Sevgi providenciar tudo. Mas quando a amiga advogada tenta dissuadi-la, ela manda você vai fazer ou não? Ou vou ter que procurar uma outra advogada que faça? Todo o conflito que estava dentro de Ada e suas amigas acaba vindo tudo para fora no quintal dos fundos da casa de Moko, mãe da Sevgi. As três amigas não conseguem se entender. Leila e Ada começam a fazer acusações recíprocas em tom muito acalorado, gerando afastamento delas. E saindo de casa e indo para um café em uma das ruas da cidade de Kunda, Ada é surpreendida pela chegada de Zaman. Ela já estava uma fera por tudo o que estava acontecendo na vida dela. Então, ela dirige toda essa raiva na conversa com o Zaman. Ela diz que ele engana as pessoas, dando falsas esperanças a elas, e que a boa recuperação da Sevgi nada tinha a ver com o trabalho que ele faz, que é a constelação familiar. Zaman ouve tudo pacientemente e elogia o livro que Ada coloca sobre a mesa. Inclusive recomenda que ela leia a página 24. Você acha que ela leu? Nesse meio tempo, a Leila leva o filho à praia e lá ela vai experimentar o poder que a constelação familiar desperta nas pessoas. Sentada debaixo do guarda-sol, Leila pede dinheiro à mãe, que nega, desligando a ligação na cara da filha. Ainda transtornada, Leila olha em direção ao mar e não encontra o Sarp, seu filho. Uma busca rápida e desesperada com os olhos faz Leila encontrar Sarp começando a se afogar. E lá foi ela desesperadamente para a água e salva o filho. O mais engraçado nessa cena, que terminaria em tragédia, é o filho da Leila dizendo para ela: "Você me enganou!" Sabe por quê ele disse isso? Lembra que a Leila tinha pavor de água? Lembra que ela foi constelada? Vou deixar o card do vídeo que eu explico tintim por tintim da constelação da Leila, para você entender tudo o que aconteceu, quais eram as causas que alimentavam aquele medo de entrar no mar. É bem interessante perceber que a mudança na Leila não foi percebida de repente, foi preciso que ela estivesse dentro de uma experiência para que descobrisse sobre a evolução que teve. E você sabe que isso que aconteceu com a Leila pode ser a diferença entre você fazer a constelação e não ter resultado, e fazer constelação e ter
muitos resultados. As pessoas que mais têm resultados com a constelação familiar são aquelas que agem segundo aquilo que foi revelado durante a sessão de constelação familiar. Ada, sentada na cama, com as costas na almofada, apoiada na parede, lê a seguinte frase em um livro. Freud e Jung acreditavam que o que é armazenado em nosso inconsciente não se perde, mas se manifesta em nossas vidas como destino e acaso. Ter dificuldade de lembrar não significa que tudo foi esquecido. Pedaços de eventos traumáticos, como palavras, imagens ou necessidades, se manifestam como linguagem secreta que fala da dor que carregamos por dentro. Nada se perde, simplesmente as peças mudam de direção. Quando nos conectamos com as razões por debaixo dos nossos medos, sintomas e transtornos, nós abrimos novas possibilidades através da solução. Prepare-se, porque agora é a constelação da Ada. Já aproveita que você está aqui curtindo esse conteúdo e deixa seu like, compartilha com aquela sua amiga que quer saber mais sobre a constelação familiar. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Constelação da Ada. Uma moça é escolhida para representar a Ada. A representante começa a perder o equilíbrio e dá uns passos para trás. Diz sentir uma dor no peito e uma queimação. Zaman pede para que a Ada escolha duas pessoas, uma mulher e um homem, para representar pessoas do lado da família da mãe dela. Zaman faz uma pergunta dura. Alguém da sua família foi assassinado? Ada, incrédula e desafiadora, nega que algo assim tenha acontecido e é sarcástica com Zaman. Você errou dessa vez. Gente, uma das coisas que eu percebo depois de tantas constelações que já fizemos aqui no Instituto Todo Saber é que é muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Porque quem quer ajudar gasta muito mais energia do que quando está a favor de quem quer ser ajudado. Pode ser que você seja uma dessas pessoas que deseja muito ajudar e tem se desgastado bastante. Talvez, por mais que você faça, há uma sensação de vazio dentro de você, de incompreensão ou até mesmo de perda do sentido. Algo como, por que eu continuo fazendo isso? Isso também é um sintoma do seu sistema familiar inconsciente e precisa ser constelado. Voltando lá na constelação da Ada, a nova representante mulher que entrou no campo morfogenético parece aflita. Descreve que está em um campo com flores vermelhas e ela consegue identificar que são papoulas. Por alguma razão, Ada demonstra-se surpresa com essa informação. Zaman pede para que essa representante se deite. Nas constelações, este ato de deitar pode identificar que algo ou alguém morreu. O representante homem que está participando da constelação começa a dizer que fez aquilo que o ensinaram a fazer. E a mão dele começou a tremer. Ada fica mais impressionada porque ela conectou ao tremor das mãos que a fez perder o emprego de médica cirurgiã. Gente, ninguém que estava participando daquela constelação sabia disso, mas o campo morfogenético contém as informações e vai revelando tudo isso. Zaman, que é o constelador, dá o comando para que aquele homem vá em direção à mulher que está deitada no chão. Dá pra gente perceber que se trata de um pai e sua filha, e que o pai fez algo contra a filha que acabou gerando a morte dela. Nessa hora, a representante da Ada se aproxima e toca no ombro do homem e diz: há anos eu tenho carregado essa dor por você, mas agora se tornou pesado demais para carregar. Está me fazendo sofrer. Eu prometo fazer grandes coisas por você. Zaman volta a se dirigir à Ada e diz para ela escolher mais dois representantes. Uma vai representar os sentimentos dela e a outra a sua mente. Claro que o lado lógico da Ada vem e aparece forte e ela manda
Por quê? Algumas pessoas se protegem inconscientemente por meio da lógica, só acreditar naquilo que consegue entender. Essa postura é um mecanismo de defesa, porque se não fizer sentido, eu afasto de mim, entende? Zaman, muito sabiamente, explica para Ada que aqueles dois representantes servem para ver as consequências daquela ferida ancestral no masculino dela. E quando ela se fechou para ouvir os sentimentos e emoções, Ada escolhe dois homens. Zaman pede para que um deles diga o que sente quando olha para a mulher que representa Ada. A surpresa é que ele diz que se sente fora, não necessário, que está tentando superar, mas não consegue. Gente, igualzinho o Selim, esposo da Ada, está se sentindo nesse momento. Zaman vai até o outro representante, homem, e faz a mesma pergunta. E o que o homem diz? Assim, eu quero me aproximar dela, mas algo me impede. A raiva dela é horrível. Igualzinho Toprak se sente. O mais impressionante é que nenhum dos dois homens sabem quem estão representando. Mas a Ada, que está assistindo toda a constelação, consegue fazer as conexões. Para ela, fica claro que o que falou primeiro representa o Selim e o segundo representa o Toprak. Constelação é incrível. Zaman volta a falar com o representante da Ada e pergunta como ela está se sentindo e quem a fazia bem. Ai, gente, quem não quer saber essa resposta? A história é interrompida, mas eu quero avançar um pouquinho para a cena seguinte. Quando a Ada entra em uma sala e começa a questionar o Zaman sobre o que aconteceu na constelação dela, o motivo do tremor, o desconhecimento dela sobre algum assassinato, sobre o que mais ela precisa fazer, em um tom bem sarcástico, ela continua buscando a lógica em tudo. Claramente ela está na defensiva e com medo de ser exposta. Eu gosto muito de ver a descrição do Zaman. Ele sutilmente faz uma pergunta que quebra toda aquela casca dura de proteção que a Ada está colocando. Ele diz assim: como está a relação com a sua mãe? Pergunte para ela se houve algum assassinato na família. Avançando um pouquinho mais, a história mostra a Ada e Sevik na taverna do Fico. Ada está dizendo que Zaman fez uma leitura errada sobre ela, mas Sevik encaixa uma pergunta, mas uma pergunta fatal. Ada, você lembra daqueles sonhos que você tinha quando estava na faculdade? Você acordava gritando e chorando. Gente, no sonho da Ada tinha papoulas. Lembra da constelação da Ada? O que é armazenado em nosso inconsciente não se perde, mas se manifesta em nossas vidas como destino e acaso. Nada se perde, simplesmente as peças mudam de direção. A Sevik consegue convencer a Ada a ligar para a mãe e perguntar sobre o assassinato. A mãe dela nega a princípio, mas retorna a ligação para a Ada e conta para a filha o que realmente aconteceu. A tia da mãe da Ada havia sido morta pelo próprio pai. Homens haviam invadido a vila e estupraram aquela jovem mulher. Naquela época, uma mulher nessa condição era considerada impura, uma vergonha para sua família e para a comunidade. E por isso o próprio pai a matou, temendo que outras pessoas o fizessem. Um detalhe fundamental: a única pessoa que sabia da história verdadeira era a mãe da Ada, que muito pequenininha presenciou o assassinato e viu o corpo morto da tia. Aí a gente volta naquela cena em que o Zaman perguntou para a representante da Ada na constelação sobre como ela estava se sentindo e quem a fazia bem. Aparece a cena da constelação com a representante da Ada olhando para um lado, representante do Selim, e o outro representante do Toprak. E a voz do Zaman dizendo: há muito tempo a sua mente e o seu coração têm estado em guerra. Logo você será colocada à prova. Descubra o que você vai escolher. E lá no fundo da cena, a representante da Ada dá a mão para um dos dois. Quem será? Isso eu não vou te contar. Antes de você correr na Netflix para descobrir, faz o seguinte:
você também pode vivenciar toda a transformação da constelação familiar, seja presencial ou online, com um representante de pessoas ou usando a técnica da constelação fluvial, que são esses bonequinhos simpáticos que se movem sobre a água e vão revelando as dinâmicas do seu inconsciente familiar. Você merece viver felicidade no seu relacionamento, uma vida leve e completa através da constelação familiar. Clica no link e decida agora mesmo ser transformado por essa experiência. O Instituto Todo Saber está aqui para que você tenha transformação e vida realizada. Um super beijo!